Deixa eu cumprimentar aqui o André Figueiredo, que é o fundador do canal Opções Estruturadas, está conosco para essa reta final do Manhã TC News. André, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Léo, agradeço pelo convite. Eu é que agradeço pelo seu tempo e disponibilidade. André, eu queria que a gente falasse, nesse contexto da guerra, né, e dos impactos macroeconômicos por ela contratados, o que é que você está estimando para os próximos passos do Fed? E aí nós temos uma imagem aqui que você separou. Fica à vontade, assim que você demandar, ela já está no ponto para a gente exibir. Diga aí. Show, a gente tem o CEP na tela aí, que nada mais é do que as projeções ali do Fed, como um participante do mercado, né? Eu estou de olho aí em todos esses CEPs, né? Eles atualizam uma vez a cada trimestre e eles atualizaram recentemente no mês anterior, né? Então, o que a gente vê, e de forma curiosa, na minha opinião, a princípio, né? A gente teve a questão do PIB, né? Que é a primeira linha sublinhada que vocês veem aí, passou de 2,3, então logo ali embaixo, December Projection, né? Então a gente passa de 2,3 para 2,4, então uma expectativa de PIB melhor, né? Mais forte do que era esperado em dezembro. A gente tem uma taxa de desemprego mantida ali em 4,4, e a inflação, a gente passa de 2,4 para 2,7, um aumento significativo aí da projeção de inflação para esse ano 2026. Porém, por outro lado, a gente vê que a previsão, né, a projeção de expectativa de corte de juros se manteve. A gente não teve uma redução de cortes ou até um aumento de taxa de juros, né? O Fed, o Jerome Powell falou segunda-feira passada e deixou isso bem claro, né? Esse choque no petróleo, o Fed precisa olhar além dele, depois dele, porque não vai adiantar nada subir juros. Uma subida nos juros agora não vai afetar esse choque, né, do óleo, esse choque de inflação no curto prazo. Então, por isso que a gente vê um PIB mais forte, uma projeção, né, de PIB mais forte, uma inflação bem mais forte, porém uma mantida ali na taxa de juros. André, o quanto que a gente pode considerar que essas projeções já abarcam as incertezas da guerra, só para ficar bastante claro? Bom, a gente tem a projeção do FED, que é uma coisa, e a projeção dos participantes. A gente vê, olhando para alguns indicadores, né, a gente vê que os investidores não estão seguindo muito essa linha. Eles acreditam que vai até subida de juros nesse ano, né, dependendo da ferramenta que você olha. Então, está desvinculado, né? A projeção do Fed está mostrando uma coisa e os participantes estão dizendo outra coisa. Eu, André, sempre costumo dizer e sempre seguir o que o Fed está dizendo, né? Normalmente, essas projeções ou expectativas dos investidores costumam decepcionar bastante. 11h50, portanto, através das projeções que o próprio Banco Central americano estabelece, o André Figueiredo basicamente descarta neste instante qualquer chance de elevação de juros ao descrever o fenômeno inflacionário atual como um fenômeno de oferta e não um fenômeno de demanda. Isso sugere que a gente deve ter o freio de mão puxado do Fed por um bom tempo até que as coisas se acomodem. A gente está falando então de uma projeção de PIB para este ano em 2,4%, um desemprego em 4,4% e uma inflação PCI, que é a métrica mais importante para o Fed, em 2,7%. E aí, voltando para a imagem aqui, veja como em 2028, e é o horizonte com que o Fed trabalha, essa inflação volta para o centro da meta, que é os 2%. Neste mesmo ano, espera-se que o desemprego gire em torno de 4,2%, seria o pleno emprego, né? E um PIB que na média avance 2%. É com base nisso que o Fed está calibrando a sua estratégia para cumprir esse duplo mandato. Bom, isso posto, agora a gente vai para o mercado que você monitora na unha para os teus racionais de investimento lá nos Estados Unidos, que é o mercado de opções. O que é que esse mercado tem revelado no curto prazo para você? Bom, Léo, como você bem falou, eu acompanho de perto ali o mercado de opções pela importância e pelo tamanho dele, né? Na imagem que vocês devem estar mostrando, é a questão da escala do put skill. Então, o eixo vertical, né, é o put skill, e o eixo horizontal é o call skill. Então, o que são essas métricas? Vamos pegar, por exemplo, o put skill.
O put-skill nada mais é do que a gente comparar a demanda que existe no mercado, naquele ativo, né, em específico, de puts fora do dinheiro, que estão ali por volta de 25 delta, né, que são fora do dinheiro de forma significativa, tá? Então, colocando no S&P 500, estamos falando de uma realização aí de 5%, de 4 a 5%. Então, uma movimentação significativa, tá? Comparado com a demanda de put ali dentro do dinheiro, próximo do spot, para simplificar, tá? Então, nessa imagem, como vocês podem ver, eu coloquei alguns ativos. Então, tem o SPY, né, que a gente chama, que nada mais é do que a ETF do S&P 500, o QQQ, que é a ETF da Nasdaq, e alguns ativos que o pessoal aí deve conhecer, né, como NVIDIA ali em cima, Google, Apple, TSM, Oracle, Meta, até mesmo o setor de semicondutores, da ETF. Então, você vê esses ativos bem elevado nessa escala da vertical, o que mostra que existe uma demanda muito grande por essas puts fora do dinheiro, tá? E qual que é a relevância disso, né? Na verdade, quando eu, investidor, vou lá no mercado de opções e compro essa put fora do dinheiro, muitas das vezes, nada mais é do que um market maker que está absorvendo aquela ponta oposta. Lembrando que, quando a gente está falando de uma put, né, de uma opção de put, a gente tem um comprador e um vendedor do outro lado. Eu sou o comprador. Quem é o vendedor? É a ponta oposta, que, como eu falei, na maioria das vezes, é o próprio market maker. Porém, o market maker, ele tem como objetivo trazer liquidez para esse mercado. Ele não quer correr o risco do ativo subir ou cair. Então, o que ele faz? Ele faz o famoso delta hedge, tá? Que nada mais é do que se proteger contra a movimentação do ativo. Nesse caso, como ele está vendido naquela put, ele precisa vender o ativo para se proteger contra a queda, correto? Se o ativo começa a cair, a put que ele está vendida começa a perder dinheiro. Então, ele precisa se proteger vendendo o ativo. Então, isso já foi precificado. O market maker já está com essas puts vendidas e, ao mesmo tempo, ele está vendido nessas opções, no ativo. Então, por isso que a gente teve também um grande rally semana passada. Foi uma realização, né, dessa demanda de put, do fechamento também do trimestre. Foi um outro ponto relevante aí na semana passada. Com a virada do trimestre, a gente teve esse rally de alívio, né, que a gente fala. Então, mas mesmo assim, a gente vê que essa demanda de put continua extremamente alta. E o que isso significa, então, para simplificar? Energia potencial para alta. Quando o mercado ele sanar um pouco dessas puts, a volatilidade implícita vai cair e o market maker vai ter que, em vez de vender, vai ter que começar a comprar o ativo, trazendo ainda mais força para esse rally de alta. Temos então no curto prazo uma pressão potencialmente positiva que, sob a luz do mercado de opções, o André Figueiredo consegue antecipar. Vamos nos despedir então com esta última imagem que também fala muito sobre a sua metodologia e a maneira como você monitora o mercado lá nos Estados Unidos. É basicamente o choque entre a volatilidade implícita versus volatilidade realizada. Vamos para a explicação dos conceitos e o insight que a gente pode tirar a partir deste gráfico que reúne o comportamento de janeiro de 2000 até janeiro de 2026. A gente tem 26 anos diante dos nossos olhos só nessa imagem. Fala aí, André. Vamos lá. Primeiro explicando, né? A gente tem ali a linha vermelha, que seria o VIX, ou seja, a volatilidade esperada, né? Então, o que os participantes, o que os investidores estão precificando ali no mercado de opções, tá? Então, a gente tem um VIX, volatilidade esperada. E a gente tem em azul a volatilidade realizada, que é o que realmente o ativo se movimentou ali dentro daquele dia, tá? É um dado diário. Então, a gente vê embaixo uma linha preta que nada mais é do que o spread. A diferença entre volatilidade implícita, esperada e volatilidade realizada. A gente está em um patamar, pessoal, para vocês entenderem, que a gente não via desde 2008, tá? Um spread de volatilidade tão grande. Então, em outras palavras, quando a volatilidade implícita ela está muito mais elevada do que a volatilidade realizada,
alguma coisa tem que qual que é a palavra que eu posso usar? Precisa ceder. Ou a volatilidade implícita, o VIX, vai cair, ou a volatilidade realizada vai subir, tá? De forma drástica. Então, baseado no posicionamento, então juntando meus fatores, olhando para o put skill e o call skill, que foi o que eu mostrei anteriormente, somando com essa questão da volatilidade implícita bem elevada, me mostra que, na verdade, esse é um outro fator que tem gás para o mercado começar a subir de forma significativa, tá? Então, o mercado tem energia, mais um fator que me mostra que o mercado tem energia potencial aí para subir e para subir forte. Obviamente, qual que vai ser o trigger? Realmente, o trigger vai ser quando o Trump entrar em um acordo. Aí a gente sabe que essa questão geopolítica ela é uma questão muito importante, e por mais que o fluxo é relevante, né, que é o que a gente está vendo nos últimos dias, o mercado está subindo, por mais que na quinta-feira, como vocês devem ter acompanhado, o petróleo subiu 10% e mesmo assim o S&P 500 conseguiu subir naquele dia, né? Então, por mais que a gente teve essa movimentação, quando o Trump e os Estados Unidos e o Irã chegarem a um acordo aí, a gente vai ter essa compressão de volatilidade muito grande, tá? E a gente vai ter energia para subir de forma significativa aí nos próximos meses, que é a minha tese aí para os próximos 3 meses, tá? André, muito obrigado. Desejar muito sucesso para você.